Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal A Arte de Viver. Eu sou Paulo Lima, ou ZFXKA, e vamos iniciar o nosso ciclo de estudos a respeito da espiritualidade superior. O objetivo deste trabalho é trazer à nossa consciência a discussão através de princípios de sabedorias milenares que já estão no meio da humanidade já há muito tempo e que por muitos ciclos ficaram ocultos, restritos apenas a algumas ordens esotéricas, a algumas escolas místicas mais profundas e que, como o Pai Malaquias nos fala, ficavam restritos a ambientes cavernosos, mofados e que não saíam à divulgação da população como um todo. Não há mais tempo. A jornada de conhecimento, a jornada de sabedoria, de busca pela sabedoria, ela precisa ter a sua continuidade. Ela precisa, a cada dia, estar na boca do povo, estar no ouvido e, principalmente, no coração de todas as pessoas. Mas, para que possamos nos aprofundar neste trabalho, neste desenvolvimento, é necessário muito mesmo que cada um de nós possamos compreender que por trás de tudo isso há um propósito. Há a necessidade deste trabalho chegar para toda a população. E, basicamente, o que é um propósito? Provavelmente você já teve a oportunidade de ouvir através dos coaches modernos, dos orientadores, das pessoas que trabalham com o comportamento humano, dizendo que você, assim como disseram para mim em algumas oportunidades, precisava desenvolver um propósito existencial, um propósito de vida. E de uma maneira ainda superficial, muitas vezes, eles colocam que este propósito existencial está vinculado diretamente a alguma ação ou alguma profissão que você precisa desenvolver no mundo. E através da sua profissão é que você conheceria qual é o seu propósito de vida. Isso causa, de uma maneira objetiva, muitas confusões, porque tem pessoas que passam a vida inteira e não conseguem encontrar o seu propósito existencial, porque não conseguiu produzir aquilo que talvez pudesse entregar. Neste conceito desenvolvido por Pai Malaquias, através do livro que dá origem a todos esses vídeos, que é o Reino Místico de Deus, ele nos diz que só há um propósito existencial, nada mais do que isso. Por tão simples, ele não é compreendido. Este propósito existencial, às vezes, ele é confundido com a sua profissão, com aquilo que você desenvolve, com a atividade que você usa no seu cotidiano para ganhar dinheiro. Por exemplo, como um presidente de uma nação, um rei, como um gari, por exemplo, através das atividades de um motorista de ônibus, um motorista de aplicativo, de uma pessoa que trabalha como ascensorista. Hoje é mais incomum isso, mas ainda existem, como um jardineiro, pessoas que estão na roça produzindo alimentos, nas grandes fazendas, nas chácaras com produção orgânica e assim sucessivamente. Todas as profissões basicamente são atividades, não são propósitos existencial. Na concepção que Pai Malaquias vem, que é um grande mentor da minha existência, Malaquias, um grande sacerdote antigo que já manifestou suas atividades em vários lugares, mais recentemente no Lux, Escola de Conhecimento, no Casuá, que é um local abençoado, um local que você pode procurar para fazer as suas conexões com Reiki, com espiritualidade superior, com os arcturianos, com os sirianos, enfim, uma escola de profundidade. E você pode procurar no Instagram, que você vai lá, coloca Casuá
campo de estrelas. E você vai localizar. Eu não atuo mais no Caso A recentemente por conta desse redirecionamento das minhas atividades espirituais, mas a escola continua sendo um lugar consagrado à existência da luz. Mas voltando ao nosso tema, o propósito existencial, conforme define Pai Malaquias, é apenas um. E qual é esse propósito? Servir ao Criador, servir a Deus. Não importa aqui o segmento filosófico, religioso ao qual você se vincula, ao qual você por necessidade se filia. Não importa. O propósito é um só: servir a Deus, servir ao Criador. Por quê? Porque Ele é a única existência real. Ele é. Deus não existe. Deus é. Esta força vibracional pela qual nós conseguimos o nosso nível de ascensão, o nosso grau de conexão profunda, é o grande motivo da nossa existência. Reconhecê-lo, nos vincularmos a Ele, porque Ele está disponível a cada momento, a cada segundo na nossa vida. É este ponto que é fundamental. E você pode servir ao Criador através da sua atividade, através da sua profissão? Óbvio que sim. Você pode, por exemplo, servir ao Criador dando um abraço num amigo, às vezes silencioso, às vezes calado, esperando que alguém possa despertá-lo, muitas vezes, de sua letargia psicológica, da sua letargia espiritual. Você pode servir a Deus dirigindo um carro de aplicativo. E numa conversa ou outra, percebendo às vezes a necessidade daquele seu cliente, você lança uma palavra, exatamente aquela palavra que era necessário para aquela pessoa naquele momento. Você, por exemplo, pode servir ao Criador sendo uma atendente de enfermagem, uma enfermeira, que no calor das agruras, muitas vezes, dos hospitais, recebendo pessoas com todas as necessidades físicas, ela acaba não percebendo, mas ela transmite a paz através, muitas vezes, da sua presença. É um serviço a Deus. Serviço a Deus. Não estamos falando de atividades remuneradas, atividades que nos remuneram. Um vídeo como esse pode ser também considerado um ato de servir ao Criador, divulgando a palavra dele, divulgando os conhecimentos, as sabedorias antiquíssimas que já nos foram colocadas e muitas vezes muito mal compreendidas até o dia de hoje. Então, tendo isso em mente, que só existe Deus, só existe essa força, é a única, é o vácuo quântico existencial, é onde tudo acontece. E tendo esta concepção do poder de criação de Deus, nós, ao nos conectarmos a Ele, nós compreendemos que tudo já foi criado, desde o início dos tempos até o fim dos tempos, para a nossa consciência, porque para o eterno não há fim e não há início. Aqui nós já temos uma pequena degustação, por exemplo, das controvérsias que existem quando muitas pessoas se colocaram há muitas décadas já a querer co-criar com o eterno alguma coisa. Eu sei que esse é um tema controverso. Eu sei que esse é um tema que alguns podem não concordar com ele. Através dos ensinamentos que Pai Malaquias me inspirou, que eu recebi através dessas canalizações, ele me diz que ao homem não é possível co-criar com Deus, dada a magnitude que é o Criador. Como ele já criou absolutamente tudo, o ser humano ou qualquer outra força potencial
do universo ou dos universos, apenas manifesta aquilo que ele já criou. Portanto, nós vamos ter um capítulo aqui específico para falar a respeito do fogo abrasador e do desejo. Quando Deus criou, o ser humano acessa esta criação e manifesta em sua vida aquilo que Deus já criou. Se você tem um desejo, uma vontade, alguma necessidade que você sente, você vai manifestar o poder de Deus em sua vida se conectando a Ele. E o processo de manifestação na sua vida torna-se muito mais consciente e muito mais fácil. Co-criar com Deus não é possível ao ser humano. Por quê? Porque Deus já criou tudo. Nós manifestamos com amor tudo aquilo que Ele já criou. E quanto mais eu me conecto a este poder sagrado, mais eu manifesto em minha vida aquilo que é necessário para a minha existência. Purificando, inclusive, muitas vezes, posições karmáticas, os karmas da existência. Entrando propriamente dito neste primeiro ciclo de estudo, nesse primeiro estudo, nós vamos recorrer aqui a Madame Blavatsky para nos dar a forma, o yantra daquilo que é a presença do Criador. O que é Deus? Deus é o todo. É tão simples que torna-se difícil. É o incriado. Deus é o inominado. É essa força que é inefável, é o eterno. E como diz em Gênesis, é o eu sou o que sou. Em Êxodo, é o eu sou o que sou. Em algumas traduções, nós temos eu serei o que serei, dando uma conotação de eternidade a tudo isso. Deus é o verbo existencial que sempre esteve lá. É o verbo que nos conecta com profundidade a tudo aquilo que já existe. Deus é essa potência que, quando nós, na nossa humildade, começamos a reconhecer a sua presença, nós ampliamos a nossa capacidade de manifestação para todos os segmentos da nossa vida. Não há erro na criação. Nunca houve e nunca haverá. Quando nos abrimos para encontrar, para nos conectarmos ao reino de Deus, como diz Jesus Cristo, procurai primeiro ou buscai primeiro o reino de Deus e tudo o mais vos será acrescentado, é exatamente esta a conexão que nós devemos realizar. Porque Deus, na sua potência máxima, como Criador de absolutamente tudo, sendo o todo de tudo o tempo todo, e Ele nos possibilita termos uma experiência com Ele. Mas o caminho de busca, de compreensão do que é Deus, do que é o Criador, do que é essa força máxima, essa potência suprema, não é dele, porque ele já é. O caminho deve ser trilhado por mim, deve ser trilhado por você. Vocês vão ouvir aqui uns doguinhos, não há o que fazer, infelizmente, não vou interromper a gravação, mas são os nossos amigos lindinhos que estão aqui fora. Mas vamos seguir. Então, é essa busca que nós devemos trabalhar por nós mesmos, no sentido de fazer com que eu acesse a sabedoria e o conhecimento de Deus gradualmente. Não suportaria, nem provavelmente você também não, ter uma experiência divina, uma experiência com Deus em sua totalidade. Este corpo de carne não suporta. A densidade, e nós vamos entrar nisso um pouquinho mais para frente, ela foi criada para acoplar esta centelha divina, para manifestar o tempo e o espaço neste corpo físico de carbono e receber
a nossa identidade temporal, que também nós vamos falar um pouquinho com mais profundidade lá na frente, para receber esta identidade temporal, que é a identidade que encarna, desencarna e que vai ampliando o seu estágio de consciência. Essa potência máxima da criação, o próprio Criador, ele é a presença maior em nossa existência. Este verbo imanente, este verbo perpétuo, como diz lá em João, e você já ouviu isso, é a grande orquestra divina da nossa existência. E como é difícil muitas vezes, para cada um de nós, compreendermos sequer uma nesga, uma partezinha mínima do que é esta presença, do que é este Criador. Por quê? Porque são tantas as religiões e são tantas as pessoas que falam sobre isso que não é possível muitas vezes chegar a uma conclusão. Pessoas confundem os nomes dados a esse Deus, a essa potência, a esse poder sagrado, o eterno, o inefável, o altíssimo, o inalcançável do ponto de vista da totalidade humana, confundem com nomes criados ao longo das formações das civilizações. Cada civilização, ao seu tempo, criou uma denominação para esta potência, para esta força suprema, para este todo, para esta unidade. E muitas delas, não vamos entrar no mérito de uma ou outra, mas muitas delas tornaram esse Deus tão distante, tão longe, que o torna inalcançável para o fragmento da consciência que nós temos. E é muitas vezes triste observar algumas discussões que alguns irmãos têm a respeito desse tema, tentando defender a sua posição, tentando defender o argumento, aquilo que ele crê, aquilo que ele compreende, e tentando colocar ao outro a sua verdade, quando a verdade é quase que inalcançável neste plano em que nós estamos. Com o advento da chegada das grandes energias do cinturão de Fóton, lá em 2012, depois com acréscimo nos anos seguintes, nós tivemos um influxo de energia tão poderoso que alavancou e potencializou a nossa consciência com um salto quântico nunca visto até então. O fechamento dos calendários, a introdução de uma consciência planetária com uma ideia total, uma ideia harmônica, deveria ter facilitado, por exemplo, se não o fim, mas o quase fim das fronteiras entre países. Esta aberração que as civilizações criaram, defendendo cada um o seu próprio território e com interesses econômicos, tendo os privilégios sobre isso, e não importa a matriz política e ou de consciência que cada um tem, mas isso acabou provocando a segregação, provocando a separação, quando na verdade nós deveríamos ter um multiculturalismo que englobasse estas consciências, trazendo para cada um a mescla de sabedorias das outras civilizações, seja do nosso tempo, quer seja de tempos passados, de outras épocas, de outros momentos. Este é um aspecto fundamental para essa compreensão, para esse momento. Essa força maior da nossa existência, o Deus, conforme a sua concepção maior, está à nossa disposição, não para atender aos nossos pedidos. Neste ano de 2023, dada as mais variadas situações pelas quais eu passei, num determinado momento, e no auge do meu ego gigantesco, do meu narcisismo, da minha vontade de que
a manifestação partisse a partir de um ser maior que deveria se projetar e se apresentar aqui diante de mim, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Arcanjo Rafael, Arcanjo Uriel, nas suas potências, nas suas virtudes, deveria, na minha concepção equivocada, atender aos meus pedidos. E numa das meditações, um dos insights que para mim foram muito profundos, eu compreendi que se era para os anjos fazerem aquilo que eu deveria fazer, é como se fosse uma inspiração de Arcanjo Miguel dizendo: para que então você vive a tua experiência na carne? Se é para o santo A ou o santo B manifestar algo na minha vida que eu tenho capacidade de fazê-lo, qual é a necessidade da minha existência? Não haveria mais motivo, nenhum tipo de motivo, para que eu estivesse presente neste plano. Se é para a espiritualidade fazer aquilo que eu devo fazer, que eu devo aprender, se é para os meus desafios pessoais se manifestarem, uau! Eu estou jogando isso para a espiritualidade, para o santo A, para o santo B, para o arcanjo, para o anjo, enfim. Quando eu posso aprender a movimentar estas energias com a minha consciência amplificada e a partir desta consciência amplificada manifestar através de algo que já foi criado pelo Criador. Deixa eu trazer um exemplo clássico para você. Inclusive, este tema eu tratei no meu livro Porões do Inconsciente. Já tem 4 anos, mais ou menos. Você já deve ter passado por isso, acredito. Que você teve uma ideia ou uma inspiração. A partir desta inspiração, você deveria tomar uma série de atitudes e gerar uma série de atividades. Por exemplo, você teve a ideia de criar um produto. E naquele momento, você recebeu a ideia, até rabiscou essa ideia, achou que poderia ser uma coisa positiva, maravilhosa, e neste momento, inspirado, você cria uma energia inicial e depois, com o passar dos dias, você não se empenha, não se dedica, não faz, e a ideia morre em você. Passados alguns dias, talvez meses, até um ano, quem sabe, você está passando em determinado lugar e você vê a sua ideia, a ideia que você teve naquele momento, ou aquela inspiração momentânea que você teve, você vê aquilo concretizado. Isso vale para todos os segmentos da espiritualidade. Deus, com este poder de criação máximo, ele tem, claro, tudo aquilo que é necessário para que a humanidade manifeste de tempos em tempos. E esta inspiração está como se fosse numa caixa de criação, numa caixa de manifestação, que os seres angélicos, os seres arcangélicos, os mestres ascensionados, eles lançam para a humanidade como se fossem raios criativos. E este raio criativo vai chegar em você, você capta aquilo e não se sente pronto para realizar. Olha, deixa eu lhe dizer, se você teve uma ideia, se você teve uma inspiração, seja ela qual for, você está pronto para concretizá-la. Você já tem tudo aquilo efetivamente que é necessário para correr atrás dos seus objetivos e dar forma a ele, transformá-lo aqui, neste tempo e neste momento. Só que, como Deus necessita que estas ideias, que é, como dizia Platão, o mundo das ideias, manifesta-se no mundo da forma, Hermes Trismegisto já nos diz também que assim como em cima embaixo, assim como embaixo em cima, esta ideia está lá.
Só que ela não é exclusiva tua. Ela é para aqueles que conseguirem captar e realizar. Portanto, se você tiver uma ideia que você acha que esta ideia vai revolucionar determinado segmento da sociedade, empenhe-se em excluir da sua consciência a ideia da incapacidade. Porque se a ideia surgiu a você, você está pronto para ela. Você pode executá-la. Esta é a maravilha da manifestação. Esta é a ideia muitas vezes confundida com a cocriação. Mas é a manifestação do poder sagrado do Criador que já está pronta. Basta que, através do seu trabalho, da sua inspiração, você possa acessar e materializar, trazer ao mundo da forma. Na forma, nós necessitamos de realizações. Se você acredita que você ainda não está pronto, então prepare-se. Empenhe-se no seu cotidiano e eu vou lhe dizer, não importa a idade que você tem neste tempo. Não importa se você tem 10 anos de idade. Não importa se você tem 70 anos de idade. 90, seja qual for a sua idade ou a idade da sua identidade temporal, neste tempo, neste momento, você tem a capacidade de realizar. Você pode realizar. Você pode ser tudo aquilo que você veio para ser. Entenda com potência e com luz. Manifeste este poder imanente do Criador que está à sua disposição, que está para você. Neste primeiro momento, nós estamos concebendo a ideia de que Deus é o mantra, Deus é o verbo. E o verbo pairava sobre as águas emocionais da criação. Foi preciso a intenção do Criador para criar uma sequência de ondas, e essa sequência de ondas gerou a centelha divina, gerou o espaço e o tempo. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Espero que eu tenha ajudado você a refletir um pouco sobre este poder, sobre esta consagração de Deus na existência. E é sobre ele, basicamente, que nós falaremos durante todo este trabalho que nós vamos iniciar agora. É esta trajetória que nós vamos, respeitando o tempo de cada um, começar a colocar. Não vou discutir com absolutamente ninguém sobre a religião A ou sobre a religião B ou C ou D. Não. Cada um pode se definir através de um conceito existencial e a partir dela você pode basear a sua vida. Pai Malaquias traz lá no capítulo deste livro, lá no meio, ele traz a ideia de que se existem 10 religiões, se existem 1000 religiões, é porque elas são necessárias. As frequências estabelecidas em cada uma delas, e não importa qual seja, elas são fundamentais para aquele segmento religioso, para o desenvolvimento daquela comunidade. E não misturemos as coisas. O fato de você acreditar em A, B ou C não implica que você é pior ou melhor do que qualquer outra pessoa. Significa que aquela religião tem a frequência que se afiniza com a sua frequência, com o seu caminho, com o seu norte. Tanto é verdade que muitas vezes a pessoa nasce na Igreja Católica, depois se batiza numa religião evangélica, depois começa a frequentar a mesa branca, depois vai para a Umbanda, depois vai para o Candomblé, depois procura as religiões com uma tendência mais oriental, como o budismo, a Seishonoye e outras, e ao se conectar com essas religiões, ela vai se descobrindo, criando um processo de transformação interna. E não significa que ela é melhor ou pior do que qualquer outra pessoa, não. Cada um tem o seu tempo e cada um tem o seu momento espiritual. Desculpa, deu um soluço aqui. E cada um tem o seu momento espiritual. E esse momento espiritual se traduz
muito fortemente na busca constante desta reconexão com Deus. Religião, religare, se voltar ao Criador. Pai Francisco Rivas Neto, Arapiaga, no seu livro A Protossíntese Cósmica, ele fala exatamente sobre esta convergência harmônica entre a ciência, a arte, a religião e a filosofia, que é, formando numa pirâmide, a grande protossíntese cósmica da espiritualidade. Quem dera, neste tempo que nós vivemos, todos nós pudéssemos ter claro quanta sabedoria foi gerada através de todas as civilizações que passaram pelo planeta Terra. Quem dera. Certamente evitaríamos muitos dos conflitos existenciais até hoje. Seja aqui na América, no Brasil, seja nos países do Oriente Médio, seja na Europa, na Ásia, pouco importa, na Oceania, pouco importa. Nós evitaríamos conflitos absolutamente desnecessários neste nosso tempo. E ao gerar os conflitos, eles servem ainda como uma forma de fazer a nossa consciência evoluir ainda, mas eu torno a energia do planeta mais densa. Eu faço com que a energia planetária fique restrita a uma densidade mais profunda e absolutamente desnecessária no tempo em que nós estamos. A luz, implementada a partir de 1998, ela já está estabelecida, ela já é estabelecida. Os gritos da divergência de hoje, dos nossos dias atuais, é o grito do desespero do moribundo que sabe que já vai acabar, que vai morrer. Que o trânsito da sua existência está chegando ao final. E eles vão tentar de todas as formas confundir a sua consciência, confundir a sua mente, gerando conflitos entre você e o seu irmão mesmo de sangue, porque o seu irmão professa um determinado segmento religioso e o outro irmão professa um outro segmento religioso. Porque você professa uma determinada coloração partidária, porque o seu irmão professa uma determinada coloração partidária. Porque você professa uma determinada ideologia relacionada ao gênero, à sexualidade. Porque o outro professa uma determinada ideologia relacionada a esse mesmo tema. E assim sucessivamente. Quanto mais, isso é maquiavélico. Maquiavel já disse isso. Quer conquistar, divida. Separe os grupos. Porque eu coloco um grupo em conflito com o outro e este que intencionou esta separação cria a divisão bélica e coloca um em conflito ao outro. Os dois morrem, literalmente, muitas vezes, e esse que provocou essa divisão, essa cisão, essa quebra, se sobressai e se mantém ainda na estrutura planetária. É isso por hoje. O objetivo era fazer esta primeira conexão, nos conectarmos a esta consciência suprema de totalidade do Criador, daquilo que nós enxergamos como a fonte divina de toda a criação, que está aberta, né? E quando você olha para a Umbanda, por exemplo, você olha para ela, você vê a árvore de orixás, cada um com uma frequência, cada um com um raio direcionado e que atende às mais variadas afinidades ou afinizações que as pessoas podem ter. Quando você olha para a Igreja Católica através dos santos, da mesma forma, você tem ali várias frequências que estão sintonizadas com pessoas que dependem daquela frequência para a manutenção da própria vida. Por exemplo, muita gente recorre a Santo Expedito, a São Judas Tadeu, a Santo Antônio, a São João, a Padre Pio, que é uma frequência espetacular. Para quem não conhece a vida de Padre Pio, por favor, procure. E assim nós vamos com outros segmentos filosóficos e religiosos. Quando você vai
no hinduísmo você vê Ganesha, você vê Brahman, você vê as manifestações de deuses, né, com D minúsculo, que estão ali presentes. Se você se conecta a Lakshmi, por exemplo, você tem uma frequência de prosperidade muito grande, mas é uma frequência do próprio Criador, emanada do próprio Criador, e você está se conectando a este Criador para manifestar algo que você já intenciona. Quando nós falarmos a respeito do fogo abrasador, para finalizar, e dos desejos, da potencialização dos desejos, apenas antecipando um pouco mais, você vai observar que algumas religiões de tendência oriental dizem que a fraqueza do homem se dá através dos desejos. Quanto mais ele deseja, mais em pecado, vamos assim dizer, ele está. Pai Malaquias traz um novo entendimento sobre isso, mostrando que, na verdade, o desejo pode ser o grande impulsionador da existência. O desejo pode ser o grande trabalho que nós temos para manifestar a presença do Criador em nossa vida. O desejo pode ser a força que potencializa e que catapulta a nossa realidade para aquilo que nós estamos trabalhando. Não é o desejo um problema, mas aquilo que nós sentimos em relação àquilo que é desejado. Mas esse é apenas um briefing. Espero ter contribuído com o seu conhecimento, com os seus estudos. Deixe aqui os seus comentários a respeito desses temas. Alguns podem ser polêmicos, eu respeito sempre, não há problema algum. E vamos nos aprofundar no próximo vídeo e falar um pouquinho do Yantra e do segundo estágio da criação. A primeira etapa é reconhecer o Criador, reconhecer Deus. Reconhecer esta força manifesta em nossa existência através de todos os momentos que nós podemos nos colocar. A segunda etapa, nós vamos falar agora a partir do momento da impregnação, da potência de Deus conectando a vida à mãe primordial, a mãe sagrada. Esta mãe abençoada, a Senhora Naarabô, que é uma potência da divindade, revelada através das canalizações feitas nesse centro de luz, nesse Lux, Escola Lux de Conhecimento, o caso A, e que atua diretamente para manifestar o poder sagrado através de Deus, através da sua conexão com Deus, melhor dizendo. Agradeço a sua presença, deixe os seus comentários, curta o vídeo, não dói nada. Clicou, curtiu, está resolvido. Ele tem o potencial de chegar a novas pessoas. Paz profunda e até o nosso próximo vídeo.